Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o comunicador deste podcast, e aqui nós trazemos a informação, o conhecimento e a experiência daqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um importante projeto na produção de anticorpos. Nós vamos falar sobre o eCorps, que é um projeto inovador, extremamente revolucionário na indústria farmacêutica, não só veterinária, mas também humana, na produção de anticorpos com eficiência, com qualidade, com agilidade. É uma tecnologia nacional que vem ganhando espaço e vem ganhando muitos prêmios desde o seu desenvolvimento. Então, se este assunto é do seu interesse, eu peço que você clique no joinha, compartilhe este vídeo e continue aqui com a gente para mais um episódio do Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente sobre o projeto eCorps e sobre a produção de anticorpos, nós trouxemos aqui a professora Cláudia Piesbiff, ela que é médica veterinária, mestre e doutora em ciência animal e também é professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, no campus do CAV, Campus de Ciências Agroveterinárias aqui de Lages. Também trouxemos hoje aqui o Leonardo Antônio Fernandes, que também é médico veterinário, mestre e doutorando em bioquímica e biologia molecular. Professora Cláudia Piesbiff e Leonardo Antônio Fernandes, sejam muito bem-vindos ao Dúvida Rural. Bom dia, Alex. Muito obrigada pelo convite, Muito bom poder participar com vocês hoje aqui e poder estar contando um pouquinho dessa experiência, que é o desenvolvimento, então, dessa startup, que é o Laboratório de Produção de Anticorpos, eCorps, e poder trazer, então, essas informações para vocês também. A gente aqui agradece a participação da professora aqui, É uma honra para a gente tê-la aqui. Muito obrigado pela sua presença e, Leonardo, também seja muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Obrigado, Alex. Bom dia. Obrigado pelo convite. E, como forma de boas-vindas, eu gostaria de entregar aqui para a professora Cláudia um brinde do nosso patrocinador. Gostaria de entregar também ao Leonardo um brinde do nosso patrocinador, que é a Erva Mate Aragana. A gente tem aqui na versão cimarrona e também moída grossa, que é trazida pelo Diogo. E com isso, mais uma vez, a gente dá as boas-vindas a vocês aqui no nosso canal. Obrigada. E, de praxe, para a gente começar, eu gostaria que cada um de vocês trouxesse para a gente um pouco da história de ligação com o tema. Vou começar aqui com a professora Cláudia. Professora, gostaria que tu trouxesse para a gente uma ideia de como esse tema, como a produção de anticorpos está ligada à sua vida pessoal e também profissional. Bom, como nós comentamos, eu sou médica veterinária, então já sou formada há algum tempo e durante todo o meu processo de trabalho, nesses anos de formada, eu sempre trabalhei com produção de aves. E a avicultura sempre foi a minha linha de trabalho. Tanto que eu sou professora na universidade, eu não sou professora efetiva, sou professora colaboradora, e isso me permite, então, com que eu tenha outras atividades fora da universidade. E é justamente através do processo de postura, de produção de ovos. Então, eu trabalho fora da universidade em granjas de postura de ovos. E aí, esse conhecimento no processo de produção, ele foi gerando, uma ânsia, vamos dizer assim, associado ao que a gente vê na universidade, que seria relacionado a uma demanda, uma necessidade de anticorpos, em contato com alguns colegas, com alguns pesquisadores que foram relatando essa dificuldade em ter acesso a anticorpos e que a produção utilizando galinhas seria uma forma interessante para que a gente passasse a ter uma disponibilidade maior no mercado. E aí, dentro dessas conversas, surgiu justamente isso, por que não aliar o conhecimento, o expertise no sistema de produção de aves, de produção de ovos, com essa demanda que seria o processo de produção de anticorpos utilizando essas aves. E aí, a partir dessas conversas, dessa inquietude que foi gerando ali, acabou surgindo, então, a ideia de nós produzirmos anticorpos através da gema dos ovos de galinha.
Que bacana, a gente vai falar de forma mais detalhada sobre esse projeto, né? Mas já dando uma ênfase trata-se então da produção de anticorpos com base na produção de ovos, né? Anticorpos provenientes das galinhas, né, professora? E, Leonardo, eu gostaria que tu trouxesse também para a gente essa ideia de como esse tema se liga à tua vida pessoal, à tua vida profissional. Eu entrei na veterinária, né, idealizando um conceito totalmente diferente do curso, né, sempre achei que eu fosse para a parte de clínica ou algo do tipo, mas desde o começo da faculdade eu já via o interesse pela área laboratorial, né, então desde a primeira fase eu já estava dentro de um laboratório e eu fiquei dentro desse laboratório, que era um laboratório de biologia molecular e biotecnologia, praticamente, e eu vi vários processos dentro desse laboratório que eu achava incrível, eram incríveis. Então, essa paixão por essa parte laboratorial foi me cativando, né? E foi despertando um interesse muito genuíno entre a pesquisa e a parte aplicada. Então, eu fiquei basicamente a faculdade inteira dentro do laboratório, desenvolvendo outros projetos. E dentro desses projetos, eu trabalhei uma parte com purificação de anticorpos. E dentro desse projeto de purificação de anticorpos foi onde eu consegui verificar a capacidade que esse mercado tem de inovar ou de ser útil tanto para a sociedade, né, para a medicina humana ou para a medicina veterinária. E dali, então, segui no mestrado, né? Hoje eu estou no doutorado ainda na UDESC, mas sempre dentro dessa parte laboratorial, agora mais direcionada para a parte de anticorpos. Foi uma paixão que foi desenvolvida ao longo da faculdade. Então, foi crescendo e hoje eu vejo que todo esse conhecimento adquirido na faculdade pode ser aplicado de forma prática, né? E que gere retorno para a sociedade ou para a indústria, né? E eu acho que a gente que faz parte, que passa pela universidade pública, a gente sente um pouco desse dever, né? De fazer com que aquilo que a gente está recebendo da população, a gente possa devolver de alguma forma. E eu acho que a gente poder devolver isso é extremamente gratificante. E eu imagino que gratificante para ti também, a gente estava conversando ali antes de começar a entrevista, que tu estava me falando sobre um prêmio que tu ganhou enquanto estava no mestrado. Uhum. Gostaria que tu contasse um pouco pra gente, porque isso também é extremamente gratificante. Se tu puder trazer um pouco, né, dessa história aí pra gente, acho que é bastante bacana que a gente possa passar. Então, eu entrei no mestrado bem na época de pandemia, né? Antes na última fase do curso de medicina veterinária, que é a fase de estágio final, né, basicamente, a gente escolhe um local para fazer por exemplo, um estágio voltado. Então, o pessoal de clínica vai para clínica, o pessoal de cirurgia vai para cirurgia, e eu, como era da área de laboratório, fui para laboratório. Só que durante esse meu estágio final, a pandemia começou. Então, todos os estágios, eles foram cancelados e todo mundo voltou para casa, né? Dentro dessa tentativa de tentar ajudar, de alguma forma, a pandemia do Covid, existia um projeto dentro do CAV que estava tentando, então, fazer desenvolvimento de moléculas que se ligassem ao vírus, né? Então, a minha professora orientadora de iniciação científica e de estágio final me convidou para participar desse projeto, que então foi o gancho para o meu projeto de mestrado. Então, eu iniciei o meu projeto no estágio final, com Covid, já na época de Covid, e no mestrado eu comecei então a desenvolver e refinar todo o processo de pesquisa, né? Então, a gente dentro do CAV desenvolveu moléculas ligantes, que são específicas contra o SARS-CoV-2, e esse projeto, ele embasou outros projetos também, que agora estão em andamento no CAV. E nesse ano, né, de finalização desse projeto, existe uma reunião anual do nosso programa de pós-graduação, que é o Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular. E o meu trabalho, ele foi escolhido como a melhor dissertação. Então, dentro de todo o Brasil que existe esse programa, são várias universidades ao longo do Brasil, dentro de todas elas, a minha dissertação, com o tema do Covid, foi escolhida para ser a melhor ali entre os trabalhos apresentados. Aí isso
né, foi muito gratificante na época. Na época não, ainda continua sendo gratificante, né? Porque faz parte basicamente da minha carreira científica. E vem te estimulando para que tu siga agora com o projeto ICORPS. Uhum. E o projeto ICORPS é um projeto bastante inovador, né, professora Cláudia, né, na produção de anticorpos. Mas antes de a gente entrar nessa fase de explicar sobre o que é o projeto, eu gostaria que a senhora trouxesse para a gente uma ideia do que é um anticorpo, para que a gente possa passar para aqueles que nos ouvem do que se trata, então, quando a gente está falando de anticorpos, o que são os anticorpos? Vamos tentar de uma forma bem básica, né, Alex, trazer o que seriam esses anticorpos que muitas vezes as pessoas elas ouvem falar tanto e como o Léo comentou, né, na época da pandemia, isso acabou sendo bastante comentado e muitas vezes as pessoas elas não conseguiam entender o que é anticorpo, o que é antígeno, né, o que é isso que a televisão está falando tanto e a gente não sabe, né, entender esse processo. Então, os anticorpos, eles nada mais são do que uma proteína, né, que são produzidas pelo nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imune, quando ele entra em contato com algum agente que seja estranho para o corpo, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser uma proteína, qualquer situação que seja estranha para o organismo, ele vai tentar responder para aquilo de alguma forma. E essa forma é através da ativação do sistema imune produzindo o anticorpo. Então, o anticorpo é um tipo de proteína produzido pelo sistema imunológico como se fosse uma forma de defesa contra aquele agente que o indivíduo ele acabou tendo contato. Esses anticorpos, eles acabam sendo de uma certa forma bastante específicos, né? Então significa que no momento em que o indivíduo ele entrou em contato com aquele determinado vírus, o sistema imune ele vai produzir um anticorpo para aquele vírus especificamente. E aí esse anticorpo, a gente diz que ele tem uma memória. Então, o sistema imunológico está lá, ele já entrou em contato com aquele vírus e ele está lá guardadinho, vamos dizer assim. Se num segundo momento entra-se em contato novamente com aquele mesmo vírus, o sistema imune ele já tem uma memória. Então, aqueles anticorpos, eles conseguem, vamos dizer assim, combater de uma forma mais eficiente aquele vírus que foi entrado em contato. Então, os anticorpos, eles são esse mecanismo de defesa que o sistema imunológico, né, das pessoas, dos animais, ele desenvolve. É como se ele dissesse, opa, agora está na hora de agir, vou produzir alguma coisa que me faça combater essa coisa estranha, digamos assim, que o meu corpo detectou, ou no caso do animal, que o corpo daquele animal detectou, né, professora? Isso. Professora, e gostaria que tu trouxesse para a gente também uma ideia da importância que isso tem para a saúde dos animais, né, porque ele não é só importante na área veterinária, mas na saúde humana também, e também a importância que tem na saúde, né, na saúde e na ciência. Como esses anticorpos, então, eles são produzidos, né, pelo sistema imune, a partir do momento em que se tem contato com esses agentes, né, com esses patógenos, eles acabam sendo uma ferramenta importante para auxiliar na forma de diagnóstico. Quando nós pensamos aí na parte veterinária, por exemplo, né, vou puxar para a minha área de atuação, que é a avicultura. Uma das formas que nós temos de identificar se, por exemplo, aquelas aves elas entraram em contato com um determinado vírus é colher o sangue dessas aves, pegar o soro, que é onde nós temos então essas proteínas, esses anticorpos presentes, e utilizar esse material com alguma ferramenta de diagnóstico que detecte a presença do anticorpo ali. Se nós, por exemplo, pegarmos esse soro e fizermos um teste de ELISA, que é um teste que tem como uma, né, das finalidades detectar a presença do anticorpo presente ali. Se nós fizermos esse teste e nessas aves foi identificado que elas têm anticorpo para aquele determinado vírus, significa que sim, elas entraram em contato com o vírus em algum momento da vida delas. Então isso é uma forma que a gente tem de fazer diagnóstico. Por isso que os anticorpos eles são importantes também
para a realização de testes que são utilizados para diagnóstico lá na frente. Então, nós temos testes que detectam anticorpos, mas nós temos testes que detectam também antígenos. E aí, esses anticorpos, como eu comentei, que eles são específicos, eles vão ser importantes para depois, lá na frente, serem utilizados em testes que vão detectar o antígeno, né? Então, se naquele momento aquela ave, aquele animal, ele está em contato com aquele antígeno, aquele vírus, e aí a gente consegue identificar a presença dele ali. E é importante saber que tipo de anticorpo vai ser necessário para combater aquele antígeno, né? Na verdade, a produção dele vai ser com essa finalidade, né? De combater aquilo que foi detectado, né, professora? Isso, o sistema imune ele vai produzir aquele anticorpo específico para aquele vírus, para combater aquele vírus que ele entrou em contato. Professora, e hoje, no Brasil, qual é a forma tradicionalmente utilizada para a produção de anticorpos? Hoje, no Brasil, na verdade, a gente tem pouca disponibilidade de produção de anticorpos no Brasil. Até por isso que a ideia, né, do laboratório acabou surgindo justamente por essa falta de produto no mercado. Hoje, a maioria dos anticorpos que são utilizados para esses diferentes fins diagnósticos, eles acabam sendo importados, né? E aí, esse processo de importação, claro, ele gera, né, todo um trâmite, todo um custo, toda uma demora no processo de entrega. E isso veio de encontro com essa necessidade, com essa falta de produto no mercado, né? Para que a gente passasse, então, a ser uma opção para esses laboratórios que estão presentes no Brasil, que precisam desse insumo, que é o anticorpo, para que eles possam desenvolverem os testes de diagnóstico deles, utilizando, então, esse produto, que seria um produto nacional, né? O que a gente tem hoje, então, a maioria, para não dizer praticamente todos, eles são importados. A grande maioria são importados. Nós temos um laboratório no Brasil que acaba fazendo esse processo de produção, mas ele, infelizmente, também não dá conta de atender toda a demanda. E a forma do processo de produção dele também é uma forma que é diferente do que nós estamos disponibilizando, né? Esses anticorpos são produzidos através de camundongos. Então, inocula-se o material no camundongo, e aí a quantidade que você consegue recuperar de um camundongo é muito pequena, sem contar que o camundongo ele precisa ser eutanasiado para você conseguir recuperar o anticorpo. E no caso das aves, a ave não passa por nenhum processo de eutanásia, pelo contrário, ela permanece viva, né? Até porque a gente vai recuperar da gema do ovo. E uma ave, ela não bota um ovo, né? Ela faz a postura de vários ovos. Então, a gente consegue recuperar um volume que é muito maior quando comparado com a técnica que utilizam camundongos. Dá para a gente imaginar, então, que esse projeto é extremamente revolucionário porque usa material que não depende de... o animal que não depende depois de ser eutanasiado. E outra coisa é que ele também não passa pelos processos que um produto importado passa, né, que são aqueles processos alfandegários, a demora, talvez até perda de qualidade desse material. Gostaria que, não sei se a professora quer falar ou o Leonardo falar sobre essas dificuldades que a gente encontra quando a gente precisa de um produto importado, no caso de um anticorpo importado, tu passar por essas dificuldades, que implicações isso traz para a indústria farmacêutica no geral, para os laboratórios que dependem desse produto. Então, Alex, como nós pesquisadores, né, a gente sofre bastante com essa parte de importação de anticorpos, principalmente pela demora, né? Às vezes o produto ele sai de um outro país, então tem toda aquela burocracia alfandegária até chegar aqui, né? O processo de transporte às vezes pode ser problemático, porque esse anticorpo ele pode perder qualidade dependendo da forma que ele é armazenado. Então a gente tem todos esses problemas em relação a essas questões de anticorpos importados, né? Um pouco pela burocracia do Brasil, né? E outra também por essa questão de transporte. E às vezes o tempo que a gente solicita e o tempo que vai chegar esse anticorpo demora mais ou menos uns 2, 3, 4 meses, dependendo do anticorpo. Então isso, para a parte de pesquisa, né? Voltando mais para a nossa área,
ela é muito problemática, porque a gente atrasa todo um processo de desenvolvimento, porque a gente fica dependente daquele anticorpo. Então, às vezes a pesquisa fica parada 2, 3, 4 meses até o anticorpo chegar para assim a gente dar continuidade, né? E indo para o mercado diagnóstico, imagina, você tem que fazer diagnóstico de animais, de pessoas, para diversos agentes, e não tem anticorpo disponível. Imagina você esperar 2, 3, 4 meses para o anticorpo chegar, para o insumo chegar para você conseguir realizar o teste. Então, esse é um dos gargalos mais problemáticos que a gente vê, e que também foi o que impulsionou e idealizou a iCorps, né? Porque foi sentindo essa necessidade como pesquisadores de ter um produto nacional, um produto mais ágil, mais fácil, mais dentro do país mesmo, né? Que fosse mais rápido de entrega e também que tenha qualidade. Então, a gente foi idealizando dessa forma que a iCorps nasceu. Porque à medida que ele é produzido nacionalmente, tu já tem aí uma facilidade de logística, né? Sim. Tu consegue entregar ele no Brasil todo de forma muito mais rápida do que um produto importado, não tendo aquelas dificuldades de processos alfandegários. Uhum. Então, essa foi, digamos assim, a parte-chave que gerou, então, a ideia de, bom, a gente precisa produzir alguma coisa que gere agilidade, seja eficiente e tenha qualidade. Uhum. Então, gostaria que tu falasse um pouco, então, do que é o projeto iCorps, no que ele consiste, já que essa ideia é tão inovadora, eu gostaria que tu trouxesse para a gente um pouco dessa ideia do que é esse projeto. Então, a iCorps, ela nasceu num papo com a Cláudia, né, de corredor, assim. Falei, professora, preciso fazer um processo de produção de anticorpo. Tem ave para fazer, tem local para fazer, né? E aí a Cláudia, vamos mexer os palitinhos, né? Então, a gente começou a partir dessa conversa. E aí, depois, né, que foi lançado o edital do Sebrae, do Programa Nascer, para iCorps, né, conseguir se estruturar, digamos assim, a Cláudia e as nossas outras duas sócias, a professora Sandra e a Camila, elas estruturaram esse conceito de forma melhor e submeteram para esse processo do edital de empreendedorismo, né? Então, foi uma necessidade que foi num papo de corredor, mas que depois se consolidou ali com esse edital de inovação. Porque é muito difícil para quem trabalha com pesquisa bloquear o lado pesquisador, né, deixar de lado todos aqueles procedimentos que tu faz num laboratório e depois transformar aquilo num projeto, transformar aquilo num artigo, deixar isso de lado para transformar isso num projeto de startup, para tu virar um empreendedor, né? Porque como tu tá falando, vocês participaram de um edital do Sebrae e da FAPESC, concorreram, a gente vai falar disso depois, concorreram ao Prêmio Nascer, passaram por uma regional e chegaram ao estadual. E venceram o estadual trazendo esse prêmio para casa. A gente vai falar um pouquinho sobre esse prêmio depois, mas antes disso, eu gostaria que tu trouxesse para a gente a parte técnica de o que consiste o iCorps, o que faz esse projeto ser tão diferente do que é tratado hoje nacionalmente, do que é tratado convencionalmente hoje. Uhum. Qual é a diferença hoje desse projeto? Só complementando talvez a Cláudia, né? Geralmente a forma, não digo inovadora, porque esse tipo de procedimento já existe fora do Brasil, mas dentro do Brasil a técnica em produção de anticorpos em galinha de forma comercial, ela é basicamente inovadora. Pioneira. Né? Uhum. Não pioneira, Mas... digamos assim. Talvez já exista um laboratório que... existe um laboratório que também fornece, mas talvez não tenha um direcionamento específico para esse tipo de produção em galinhas, né? A gente será uma empresa que vai trabalhar apenas com produção de anticorpos em galinhas. Então, talvez isso seja o pioneiro aqui no Brasil. Como vai ser desenvolvido esse projeto? Tu me disse que vão precisar de galinhas e vão extrair os anticorpos a partir da produção de ovos. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente, né, para aqueles que nos acompanham, uma ideia de como esse processo é realizado, como vai ser desenvolvido, porque vocês agora estão num processo de estruturação, né, passando da pesquisa
para a estruturação de uma startup. Mas eu gostaria que tu trouxesse para a gente já uma ideia de como vai ser essa estruturação, como são os procedimentos para obtenção desses anticorpos através da produção dos ovos. Do começo, assim, vão comprar as galinhas de um produtor, de um aviário já registrado, como é que isso vai acontecendo? Então, a gente está agora em processo de validação com a SIDASC, né? Para a gente ter nossa própria origem de galinhas, digamos assim, para a gente conseguir, então, legalizar esse processo de produção, porque também precisa ter esse órgão fiscalizador. Depois que a gente tem essas galinhas elas são mantidas ali em gaiolas de postura, né? A gente ambientaliza essas aves por um tempo, né? Porque a gente retira elas de um aviário, então a gente ambientaliza essas aves dentro dessas gaiolas de postura. E depois desse procedimento de ambientação, a gente começa os processos de imunização. Então, por exemplo, um cliente pediu um anticorpo específico contra uma bactéria que ele está precisando, ou contra uma proteína específica, ou contra um vírus, independente do antígeno. A gente vai, então, fazer um processo de obtenção desse antígeno, né? Então, ou o cliente vai nos fornecer um antígeno para a gente fazer a produção de anticorpos, ou nós também produziremos esses antígenos para fazer essa produção de anticorpos. Então, a gente capta esse antígeno, faz todo um processo de purificação e também um processo de... para deixar ele mais reativo, né, quando eu injetar na galinha. Então, o processo de imunização ele vai basicamente se fazer a cada 15 dias. Então, eu inicio no tempo zero, dou a nossa primeira injeção com o alvo, que a gente está com o antígeno, né, para o alvo que a gente quer produzir anticorpo, e daí a cada 15 dias a gente faz, então, processos de reaplicações desse antígeno para a gente conseguir ter um anticorpo mais específico. Esse tempo, mais ou menos, ali de produção, ele vai de 30 a 45 dias para o processo de imunização dessas aves, para a gente obter um anticorpo mais específico, né? Mas a partir do primeiro mês, né, que então vai ser em torno ali de 30 a 35 dias, a gente já consegue ter e obter ovos que tenham esses anticorpos. Essa parte legal de usar galinhas é que a gente não precisa fazer a eutanásia delas. Então, a gente consegue captar esses anticorpos que são específicos contra o antígeno a partir do ovo. Então, como são galinhas de postura, elas estão sempre em produção de ovos. Então, a gente coleta esses ovos e o ovo ele tem duas estruturas, né? Basicamente, a clara e a gema. O anticorpo que a gente está querendo extrair, ele está dentro da gema. Então, a gente descarta essa clara e a gente faz todo um processo de purificação dessa gema. A gente tira aquela bainha que envolve a gema, né? E a partir dessa gema líquida, a gente começa, então, processos dentro do laboratório para realizar essas purificações. Porque, assim, a gema... os nossos anticorpos estão dentro da gema. Mas dentro da gema também existem outras proteínas que não são os nossos anticorpos específicos. Então, eu preciso, dentro do laboratório, fazer todo um processo de purificação. Ou seja, eu quero retirar todas aquelas proteínas que não são anticorpos, para lá no final do processo eu obter apenas os nossos anticorpos que foram, então, desenvolvidos contra o alvo. Específicos para aquele antígeno. Uhum. E a partir de... Tu falou ali que a partir do primeiro mês, tu já consegue extrair algum nível de anticorpo da gema. Uhum. A galinha já começa a responder, então, a partir da primeira imunização. Quantas imunizações vocês fazem e como é que é a evolução dessa resposta ao longo do tempo? O processo imune, ele tem várias etapas, né? Então, na primeira injeção, a galinha já não terá ainda anticorpos específicos contra esse antígeno. Então, a gente constrói um gráfico, né, de imunização, de produção desses anticorpos. Então, a gente tem o tempo zero, né? Vai uns 7, 14 dias ali para a galinha mudar o tipo de resposta imunológica que ela tem, que é uma resposta mais primitiva, digamos assim. Primeiro de reconhecimento. Isso. Ele vai reconhecer esse antígeno, vai ser a primeira linha de defesa do organismo, né? Então, ele
ele vai direcionar essa resposta imunológica contra esse alvo de forma inespecífica, e a partir desse contato com o antígeno, o próprio organismo ele vai convertendo isso para uma resposta mais específica. E essa resposta mais específica ela é mediada por anticorpos. Então, à medida que eu vou fazendo esse processo de imunização nessas aves, eu vou obtendo anticorpos cada vez mais específicos para o antígeno que eu estou produzindo, que é para o anticorpo que eu estou produzindo. Então, por exemplo, eu tenho ali em torno de, basicamente, uns 15 dias para a gente conseguir, pelo menos, ter uma etapa inicial dessa produção de anticorpos. E à medida que a gente vai fazendo reimunizações, né, injetando novamente o antígeno nessa galinha, a galinha ela vai, então, desenvolvendo uma resposta mais robusta e mais específica. Então, eu consigo ter anticorpos melhores, digamos assim, do que aqueles que estavam lá no início da nossa resposta imunológica. E isso, né, ali depois dos 30, 35, 40 dias, a resposta imune ela já se torna um pouco mais homogênea. Então, digamos que os níveis de anticorpos que foram passados da galinha para a gema já são mais contínuos. Então, a gente não tem uma variabilidade tão grande de quando a gente estava lá no começo do processo de imunização. É como se ela reconhecesse mais rápido e mais rápido ela construísse esse mecanismo de defesa. Isso. Uhum. Isso varia muito de antígeno para antígeno, né? Tem antígenos que vão requerer, por exemplo, a gente trabalha num protocolo de 5 imunizações, né? Que nós definimos assim. Mas isso vai depender muito de antígeno para antígeno. Tem antígenos que vão estimular uma resposta imunológica um pouco mais forte na ave, então eu não vou precisar de 5 imunizações, por exemplo, eu posso trabalhar com 3, né? E como a gente trabalha em períodos de 15 dias, a partir ali dos 40 dias a gente já começa então a conseguir captar esses anticorpos mais específicos. Óbvio que a gente também vai fazendo monitoramentos ao longo desse processo de imunização. Então, a gente, antes de começar o processo de imunização, a gente coleta esses ovos, né, que teoricamente eles não têm os anticorpos específicos contra o antígeno que a gente vai produzir anticorpos, e a gente extrai esses anticorpos desses ovos, né, o que a gente chama de ovos pré-imune, porque eles não foram imunizados contra o alvo que a gente quer. Esse vai ser o nosso comparativo, ele é importante porque à medida que a ave vai desenvolvendo essa resposta imunológica, a gente vai comparar a especificidade desses anticorpos pré-imune com os que foram, então, imunizados, né? Então, a gente consegue fazer uma diferenciação se esses anticorpos estão se tornando cada vez mais específicos para o antígeno que a gente está fazendo. E é sempre um de cada vez, por exemplo, tu usa sempre um antígeno para a produção de anticorpos e aí extrai, ou tu consegue injetar 2 antígenos para diferentes anticorpos e extrair os 2 depois? Como é que é esse processo? Tu escolhe um primeiro, faz todo o processo, purifica, extrai, aí tu injeta outro antígeno, todo o processo, purifica, extrai? Isso, aham. A gente trabalha sob demanda, né? Então, é um serviço meio que customizado. Então, o cliente vai solicitar um anticorpo contra um alvo específico e a gente não vai inocular esse alvo e vai fazer um anticorpo específico contra ele, né? Existem técnicas também que você consegue fazer processos de múltipla imunização, né? Você consegue... Só que daí você não direciona também uma resposta imunológica tão robusta contra aquele antígeno. Você desenvolve uma resposta mais... genérica. Não genérica, vai ter anticorpos... Não tão inespecífica. Isso. Vai ter anticorpos contra os alvos ali, mas a gente vai ter uma dispersão desses alvos, né? Então, por enquanto, a gente ainda trabalhará dessa forma de ser um antígeno, uma ave. Porque quanto mais específico tu for nessa parte que tu injeta e na extração, melhor vai ser o resultado, mais consistente, pode-se dizer que vai ser o anticorpo no resultado. E, Leonardo, sobre as quantidades, o que a gente tem hoje que é produzido de forma convencional é diferente das quantidades que vocês pretendem produzir? O mercado se beneficia em relação à qualidade? Porque tu já me falou que a qualidade ela tende a melhorar, mas em quantidade também? Sim, totalmente, Alex. São quantidades extremamente absurdas quando comparadas assim. Em técnicas de imunização em camundongo, por exemplo, a gente consegue
purificar ali de anticorpos específicos contra o alvo em torno de 1 a 10 miligramas, mais ou menos. Enquanto em um ovo da ave, a gente consegue em torno de 50, 100 miligramas desses anticorpos específicos. Imagina, eu tô falando de um camundongo, que produz de 1 a 10, enquanto eu tenho um ovo que produz 100 50. vezes mais. Isso. Então, imagina, se eu tô coletando ovos dessas aves e eu tô processando em torno de 30 ovos, né? Eu vou ter uma quantidade absurda de anticorpo purificado. Então, a quantidade que a gente consegue produzir, né? E também de forma mais eficiente, porque a gente não precisa fazer a eutanásia dessas aves, a gente consegue trabalhar com esse procedimento de extração da gema do ovo, facilita muito o processo e coloca... perde um pouco dessa competitividade em relação à quantidade com camundongos, né? Perfeito. E para a gente ter uma ideia, depois que vocês extraem esses anticorpos, tu está extraindo ali praticamente um percentual da gema, né? Porque nem toda a gema vai ser utilizada, né? Depois de ser purificada, ela vai ser extraído o essencial. Como é que é armazenado isso? Como é que o cliente vai receber isso depois? Então, como eu comentei antes, né, a gema vai passar por todo um processo de purificação. Então, eu vou remover tudo que eu não quero ali da gema. Gordura, as outras proteínas que não são anticorpos, para manter apenas o meu anticorpo específico. Depois que a gente faz essa produção, existem vários processos de purificação, né, para esse anticorpo se manter de forma estável. E a gente pode armazenar esses anticorpos ou a 4 graus, porque um dos diferenciais também dessas imunoglobulinas de aves, desses anticorpos de aves, é que eles são mais termoestáveis, eles têm uma estabilidade térmica melhor do que o tipo de anticorpo que o camundongo produz, por exemplo. Então, essa ferramenta, ela também é importante para principalmente o pessoal que vai a campo, né? Que às vezes não tem um processo de refrigeração adequado, ou vai com um teste que não tem esse processo de refrigeração adequado. Então, isso se torna um pouco mais competitivo do que as imunoglobulinas de camundongo. E o cliente, ele vai receber de forma... vai receber a quantidade que ele solicitar. No caso, eu quero 1 miligrama do anticorpo. Então, a gente vai lá, faz todo um processo de quantificação dessas imunoglobulinas e manda, então, uma alíquota desse 1 miligrama para o cliente. Elas são mais resistentes, então, a uma variação de temperatura. Sim, aham. E o cliente recebendo esse material, dá para a gente ter uma ideia do que ele pode produzir à medida que ele recebe um anticorpo proveniente desse produto que vocês vão entregar? Geralmente, a nossa demanda será mais para empresas que desenvolvem ou fazem kits, por exemplo, para diagnóstico de doenças, sejam elas humanas ou veterinárias, né? E dentro desses desses procedimentos de diagnóstico, os anticorpos são extremamente importantes, porque a gente precisa, por exemplo, desenvolver um ELISA, né? Como a professora Cláudia falou, esse ELISA ele pode ser contra um antígeno, então eu preciso ter um anticorpo específico, né, para desenvolver esse ELISA. Eu posso também utilizar eles para as formas de patologia, né, lá ou numa biópsia, no material coletado para fazer uma imunistoquímica, para detectar se existe ou não a presença daquele patógeno ali naquele tecido. Então, existe uma ampla aplicação desses anticorpos, não só para a parte de diagnóstico, né? Mas também existem hoje, né? Porque a gente pensa, né? Os anticorpos, eles são basicamente para diagnóstico. Mas não, os anticorpos, eles são desenvolvidos para diversos fins, né? Seja ele para tratamento de câncer, por exemplo, né? Eu tenho anticorpos específicos contra uma proteína de um câncer de mama, por exemplo. Eu consigo desenvolver anticorpos para tratar síndromes autoimunes, né? Então, por exemplo, existe anticorpo específico para tratar a síndrome de Crohn, por exemplo, que é uma irritação no intestino de humanos. E essas aplicações, elas podem ser diversas, né? Mas, lógico, entre um anticorpo que é utilizado para fim de diagnóstico e um anticorpo que é utilizado para fim terapêutico, existe um caminho muito longo a se percorrer, né? Mas dentro dessas aplicações, existe uma gama bastante diversa.
Então dá para a gente imaginar que uma vez que inicie essa produção aí, as demandas também vão dar uma direção para vocês de qual o melhor caminho a seguir. Isso. Né? Porque uma vez que tu coloca um produto no mercado, o próprio mercado vai te dizendo, olha, eu preciso, assim como apareceu, né, para vocês essa necessidade de que um anticorpo fosse produzido de melhor qualidade, que tivesse agilidade, né, que o tempo de entrega fosse mais rápido, isso dito pelo mercado, o mercado também vai dizer para vocês, olha, essa linha de atendimento aqui é o que eu preciso, vocês têm condição de produzir, então, uma vez que vocês estejam no mercado, isso fica mais, digamos assim, fácil de detectar, porque os clientes vão dizendo para vocês qual é a direção que o produto de vocês pode tomar, né? E, professora Cláudia, já temos uma ideia de possíveis clientes interessados? Esse produto já chegou aos ouvidos do mercado? Como é que está essa questão? Assim, a gente já pode imaginar que tem um segmento já interessado nesses anticorpos? Sim, felizmente, né? A gente já tem clientes que já até nos solicitaram contrato de exclusividade, né, para prestação de serviço para um determinado tipo de anticorpo para eles. Nós temos outros clientes que já fizeram esse primeiro contato, né, também trazendo uma demanda diferente até do que a gente tinha imaginado. Porque no início a nossa ideia era, vamos produzir anticorpos para diagnóstico veterinário. E aí o mercado ele foi nos sinalizando que não, né? A gente pode produzir anticorpos para outros fins também. E aí justamente a gente está estruturando a nossa ideia para atender os mais diferentes tipos de mercado, né? Hoje nós estamos, então, nessa fase de estruturação, realmente. O nosso laboratório, ele se encontra no Orion Park, né? Então, nós temos uma sala no Orion Park que está sendo estruturada para essa finalidade. Então, estamos, né, montando o laboratório, estamos em fase de montagem para que a gente possa agora atender esse primeiro cliente para a demanda dele. Então, nós vamos produzir um anticorpo específico, né, que esse laboratório, que é um laboratório de diagnóstico, né, ele precisa desse anticorpo, que vai ser utilizado nos testes de diagnóstico dele. Hoje estamos nessa fase de estruturação do laboratório para começar a atender os nossos clientes que já estão começando a nos procurar. Que bacana, professora. Logo, então, teremos a sede do ICORP estruturada. E eu acredito que boa parte dessa estruturação tenha vindo por conta do prêmio que o ICORP ganhou através do programa Nascer, né, do edital do Sebrae junto com a FAPESC. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco para a gente como foi, primeiro, pensar em escrever, como a gente tinha comentado anteriormente, um projeto diferente de um projeto de pesquisa, escrever um projeto para transformar ele numa startup, emitir depois, inserir esse projeto num edital, participar desse edital, ganhar a regional e depois ir para um nível mais elevado, que foi o nível estadual. Gostaria que tu trouxesse para a gente como foi participar desse programa tão importante para aquelas startups que estão aí em processo embrionário. O programa Nascer, ele realmente foi a nossa virada de chave, vamos dizer assim. Né? Por isso que a gente sempre comenta, as pessoas que têm ideia, que têm intenção de empreender, o programa Nascer, ele é excelente. Né? Então, as pessoas precisam buscar esse programa porque realmente ele vale muito a pena. Como nós tínhamos uma ideia, né? Essa ideia ela surgiu realmente de uma demanda, a princípio, de pesquisa, mas aí depois, conversando, a gente entendeu que isso era uma demanda de mercado e nós precisávamos colocar isso em prática. E justamente casou a nossa ânsia de colocar isso em prática, né? Como o Léo comentou, nós somos em 4 pesquisadores, né? O Leonardo, a Sandra, a Camila, todos voltados mais para pesquisa, mas justamente vendo essa mexida de mercado que demanda, né, uma necessidade de anticorpos. E aí veio o programa Nascer.
ele, vamos dizer assim, apareceu o edital no nosso colo, vamos dizer, né? E aí nós pensamos, por que não? Eu acho que agora é a hora de nós colocarmos essa nossa ideia em prática, e aí nós nos inscrevemos no programa Nascer. Foi feita uma pré-seleção, né, dos melhores projetos que se inscreveram para esse programa. E aí os projetos, eles participaram por um processo de mentoria que durou praticamente 3 meses. Isso eram todas as terças-feiras e quintas-feiras à noite, que se tinha, então, essa mentoria realizada pelos profissionais que fizeram parte do programa Nascer, né? A parte prática, vamos dizer assim, presencial, ela foi realizada no Orion Park. Então, nós tivemos um mentor que ele justamente mostrou para nós como é que você começa a tirar uma ideia e transformar isso em negócio. Porque quando a gente está lá dentro da universidade, ou mesmo desenvolvendo pesquisa, a gente tem uma ideia, né? E quando você passa a precisar entender de mercado, você vê que isso é muito diferente daquilo que nós estávamos pensando. E essa mentoria foi justamente para mostrar isso para nós. Qual é o nosso negócio? Qual é o público que a gente quer atingir? Qual é o modelo de negócio que a gente vai trabalhar? Porque até então, nós não fazíamos nem ideia que negócio é, modelo de negócio B2B, B2C, né? A primeira vez que a gente ouviu isso, eu ainda comentei, nossa, isso é uma nova derivação do verbo to be do inglês, né? Porque uma coisa tão diferente para nós. E foi a partir disso que a gente foi entendendo e foi construindo a empresa, né? Baseado nessa mentoria que foi utilizada durante o programa Nascer. Nós passamos pela etapa regional. No final do ano teve, então, a apresentação, né, de todos os projetos que faziam parte do programa Nascer. E aí nós apresentamos o que eles chamam de pitch, né? Então é você apresentar o teu negócio em 3 minutos. Você precisa vender para uma banca, né, de 5 pessoas no momento ali, que eram pessoas totalmente diferentes do nosso negócio e que eles teriam que comprar aquela ideia. De realmente ver que aquilo é um negócio e é um negócio escalável e um negócio que realmente vai ser rentável. Todos os projetos apresentaram, nós tivemos ali projetos muito bons, realmente projetos interessantíssimos, mas somente um precisava ficar em primeiro lugar para depois poder disputar a etapa estadual do programa Nascer. Felizmente, nós conseguimos ganhar a etapa regional em dezembro e aí, em fevereiro, nós fomos para a etapa estadual em Florianópolis, onde vieram 15 projetos do estado inteiro, que eram os campeões das regionais, né, do estado. Ali era um novo momento, agora para apresentar o nosso projeto para uma nova banca, né, composta pelo presidente do Sebrae, pelo presidente da FAPESC, estavam presentes os membros da secretaria, né, do SCTI, então tinham várias pessoas de modelos de negócio que estavam avaliando aquilo como modelo de negócio, se realmente aquilo é um negócio que vai ser escalável. E aí nós fizemos a apresentação do nosso pitch e também, felizmente, né, nós ficamos em primeiro lugar e aí nós recebemos, então, um prêmio de subvenção da FAPESC no valor de R$220 mil. E é justamente esse prêmio que a gente está utilizando, então, para dar esse start, né, no laboratório. Ele é um valor que é um valor bastante significativo, se a gente for pensar, mas em termos de estruturação de laboratório, ele nos auxilia, né? Porque um laboratório ele tem um custo, principalmente de equipamentos, que é um custo bastante elevado. E o edital ali, né, esse prêmio, ele nos direciona para o que nós podemos utilizar esse dinheiro. Como ele é um dinheiro público, ele é um dinheiro que precisa ser utilizado de uma forma muito cautelosa, né? Porque nós temos muitos critérios que precisam ser seguidos para esse dinheiro ser direcionado. Então, nós estamos utilizando esse dinheiro para auxiliar no processo de desenvolvimento do laboratório, né? Então, ele veio justamente para dar esse start, esse início para nós. Claro que muitas coisas a gente não vai conseguir adquirir com esse dinheiro,
nós precisamos, né, de captação de mais editais, de outras verbas, para a gente conseguir realmente ter uma estrutura física totalmente, né, pronta. Hoje, a gente tem uma parceria muito grande com a Cienco, que é um laboratório, uma startup que também se encontra lá no Orion Park. Eu sempre comento assim que a Maria de Lourdes, ela foi fundamental na nossa ideia de colocar a nossa ideia no papel, e ela é fundamental nessa parceria que a gente tem com o laboratório dela, para nos auxiliar nessas demandas de alguns equipamentos que a gente não tem, mas que ela proporciona, né, esse collab aí, essa parceria para a gente estar utilizando esses equipamentos também. E aí é a partir disso que a gente está, então, colocando realmente o nosso negócio em funcionamento. Que bacana, professor. E uma coisa que tu levantou, que eu acho que é extremamente importante para qualquer negócio, é justamente isso de tu buscar parceiros, porque é muito difícil que um negócio comece e que ele já tenha ali muito bem desenvolvido e muito bem estabelecido como ele vai seguir dali para frente, sem que tu precise de parceiros. Então, tu levantou esse negócio de parceria lá dentro do Orion mesmo. Eu queria saber de ti se com essa parceria tu já consegue produzir anticorpos de tal forma que tu atinja o mercado, esse cliente que tu já disse que tem interesse e solicitou exclusividade, e com isso reestruturar o laboratório, ou tu precisa de repente depois criar um novo planejamento de reestruturação? Como é que vocês pretendem daqui para frente seguir estruturando o laboratório, seguir pensando em escalar ainda mais esse produto? Hoje, da forma que nós estamos nos colocando, né, no mercado, com essa parceria, nós conseguimos atender esse cliente, né? Então, essa demanda a gente consegue atender nesse primeiro momento. Agora, conforme as demandas elas forem surgindo, isso já está aparecendo, né? Isso mostra para nós que nós vamos precisar realmente de uma estrutura um pouco maior, né? E aí a gente busca isso com a venda do nosso produto, vai ser uma forma que nós temos para começar a ter esse recurso para colocar na estruturação do laboratório, e busca de novos editais e de novos valores para poder estruturar. Hoje, o nosso volume de produção é pequeno, porque nós estamos nos estruturando, mas o próprio mercado já está sinalizando que o negócio ele vai precisar aumentar e não de uma forma muito lenta. Então, a gente vai precisar realmente dar uma estruturada melhor para conseguir atender essa demanda que está vindo aí. O mercado já está batendo na porta, eu preciso desse produto. Já está batendo. Que bacana. E, professora, uma outra dúvida que me surgiu aqui, já que a gente tem aí aliado pesquisa, ciência e agora empreendedorismo, eu imagino que à medida que o negócio vá se desenvolvendo, muito boa parte desse negócio também possa ser aliado à pesquisa, né? Porque aí tu vai avaliando como produzir melhor, talvez que galinhas utilizar para produzir anticorpos mais consistentes. Essa talvez seja a minha percepção, mas eu gostaria de saber de vocês, de ti e do Leonardo, se vocês pretendem continuar com a pesquisa caminhando em paralelo ao negócio, se durante o desenvolvimento do negócio outras pesquisas podem vir a auxiliar não só o negócio de vocês, mas trazer também novidades para o mundo acadêmico. Eu acredito que sim, a pesquisa ela não deixa de andar junto, né? Ela está sempre andando junto ali, até porque o mercado ele pode sinalizar algumas situações que demandem que a pesquisa, primeiro se desenvolva uma pesquisa para aquela determinada situação que o mercado está sinalizando, para realmente a gente identificar se aquilo é possível de ser realizado ou não. Então a pesquisa ela precisa continuar, ela precisa caminhar em paralelo para justamente nos mostrar se a gente vai conseguir atender aquela determinada demanda de mercado ou não, né? Então são situações que trabalham juntas. Então pode ser que não só a demanda, desculpe Leonardo, pode ser que não só a demanda do mercado aconteça, mas a demanda por orientados, né, que se interessem por esse projeto e queiram participar também.
Só complementando a Cláudia, Alex, uma das minhas percepções em relação à academia, né, ao meio acadêmico, caminha em paralelo com a indústria, né, e com as demandas que são necessárias, mas às vezes eu acho que falta uma parte de comunicação, né? Às vezes a academia está focada num processo de desenvolvimento de um projeto não tão aplicado à necessidade, e a indústria não está comunicando à academia. Eu vejo que esse link entre essas duas estruturas é muito Benéfico. Ainda tá meio falho. ainda está meio falho esse processo de comunicação entre a indústria e o meio acadêmico, né? Então, eu vejo agora, né, trabalhando dentro de indústrias e atendendo indústrias, que as demandas às vezes são totalmente diferentes do que a academia está pesquisando, né? Então, se a gente tivesse esse link, essa comunicação de forma muito mais clara, né, isso facilitaria ambos, tanto para desenvolvimento de pesquisa aplicada, quanto para desenvolvimento de produto para a indústria. Então essa pode ser uma porta que o e-Corps vai abrir, né? À medida que o mercado vai sinalizando que talvez precise de novos produtos, tu vai sinalizando para a academia que, olha, novas pesquisas nessa linha precisam ser feitas. Então tu enxerga isso como também uma porta para talvez absorver novos orientados, gerar novos projetos de pesquisa e talvez estimular que novos editais sejam abertos para atender esse tipo de pesquisa direcionada para um mercado específico. Uhum. Bom, eu gostaria então que vocês deixassem para a gente aqui uma mensagem para aqueles que pretendem entrar nesse ramo de pesquisa ou também para aqueles que pretendem iniciar um negócio a partir de uma pesquisa desenvolvida na universidade. Gostaria primeiro pela professora Cláudia, que tu trouxesse para a gente, professora, uma mensagem aqui para aqueles que podem ser seus orientados futuramente, para aqueles que podem ser seus clientes, para aqueles que querem transformar um projeto de pesquisa em um negócio. O transformar a ideia num negócio é bastante desafiador, né? E isso a gente tem percebido agora de uma forma bastante clara, né? Que a ideia, ela muitas vezes é interessantíssima, mas na hora de colocar no papel, ela acaba sendo, né, um pouquinho mais complicada. Por isso que é importante a gente não trabalhar sozinho, né? A gente ter essas parcerias, como você havia comentado. Ter uma equipe, ter parceiros que nos auxiliem nesse processo de empreender. Porque realmente é difícil, a parte burocrática é muito grande, né? Agora eu mesmo estou me envolvendo num outro processo, que é essa parte mais administrativa mesmo, né, para tentar entender o negócio e trabalhar com contabilidade, trabalhar, né, essa parte de administração. É difícil, é desafiador, mas se nós não pegarmos essas nossas ideias e trazermos elas e mostrarmos elas para o mercado, elas muitas vezes vão se perder e são ideias extremamente importantes que vão ajudar o mercado de uma forma muito interessante, né? Então, trazer isso é importante, ter uma equipe, buscar parceiros, né? Nós temos o Orion Park, nós temos o Sebrae, nós temos várias oportunidades para nos auxiliar nessas transformações, né? De transformar a ideia em um negócio. Basta não deixar essa ideia na gaveta, né, Isso. professora? Mesmo que seja assim uma ideia muito embrionária, que a gente não tenha muita clareza, porque muitas vezes, como tu falou, às vezes quem é da pesquisa não tem muito claro uma ideia de desenvolvimento de negócio, de identificar uma dor, de identificar possíveis clientes, de como buscar esses clientes depois, se a busca deve ser feita por clientes, se deve ser identificado a necessidade primeiro, né? São várias as incógnitas que estão permeando esse mundo entre a pesquisa e o empreendedorismo. Então, eu acho que tu tirar essa ideia da gaveta e se colocar à disposição e tentar transformar isso no negócio já é um baita primeiro passo, como a gente fala, né? Sim, é desafiador, é arriscado, muitas vezes você tropeça no meio do caminho, mas você levanta, né? Por isso que é bom a gente ter uma equipe, porque às vezes quando um dá uma desanimada, o outro vai lá e diz, não, olha aqui, ó, você está olhando por esse lado aqui, mas tem esse outro lado aqui que a gente pode estar buscando, né? E aí a gente vai
vai todo mundo junto. E quando a equipe já começa forte, né, com grandes premiações já durante a carreira, parece que isso dá um certo alívio, né, professor? Bom, penso, opa, do meu lado aqui estão pessoas que realmente estão focadas no propósito. E, Leonardo, eu gostaria que tu trouxesse para a gente, então, uma mensagem para aqueles que também têm esse mesmo propósito de transformar uma pesquisa num negócio ou talvez de entrar numa linha de pesquisa como a que tu trabalha. Gostaria que tu trouxesse para aqueles que estão nos ouvindo uma mensagem. Uhum. Então, quem gostaria de ir para o meio acadêmico, eu sempre falo que a pessoa tem que ser apaixonada por aquilo. Porque muita gente entra no meio acadêmico assim, vou fazer um mestrado, um doutorado, né? São duas etapas bem difíceis na nossa vida. A gente tem que ter um foco e realmente gostar daquilo que a gente está fazendo diariamente. Se a gente não vê propósito naquilo, aquilo vai desmotivando, né? Então, o meio acadêmico, ele serve, na minha percepção, para responder perguntas da sociedade, né? A gente está ali desenvolvendo pesquisa para isso. Então, quem quer entrar no meio acadêmico, né? Porque em relação à questão de empreendedorismo, a Cláudia está mais habituada, né? Eu tô mais dentro da parte acadêmica mesmo. A pessoa tem que amar o que ela tá fazendo. Porque se você entrar por entrar, vai gerar um processo de desmotivação ao longo dessa jornada de 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. Então a pessoa tem que ter um foco e ter um objetivo ali no que ela tá aplicando. Porque assim como nos negócios, o meio acadêmico ele demora um pouco para te trazer os resultados. Sim. Eles não vêm rapidamente, né? Eu acho que isso traz, de certa forma, uma boa resiliência para aqueles que saem, não digo saem, mas para aqueles que estão conciliando o mundo acadêmico com o mundo dos negócios, eles já entram no mundo dos negócios com uma certa resiliência, porque tu sabe que no meio acadêmico, para tu construir um artigo depois, para tu gerar uma análise de dados, tu precisa passar por um tempo longo de coleta de dados. E nos negócios também, tu precisa passar por um longo tempo de amadurecimento, né, para que tu entenda que aquele teu produto precisa de alguns ajustes, para que tu entenda que mercado tu tem que atingir. Então, de certa forma, essas duas coisas se assemelham muito à medida que tu vai precisando e criando ainda mais resiliência ao longo do tempo, né? E eu acho que uma coisa que os negócios também são presenteados com aqueles que vêm do mundo acadêmico é porque o conhecimento já vem atrelado, né? E a busca por conhecimento, por pesquisar, por querer aprender mais cada dia, que é uma coisa que quem vem do mundo acadêmico tem isso muito forte, né? Tu tá sempre buscando mais conhecimento, tá sempre buscando aprimorar, tá sempre lendo um pouquinho mais, tá sempre querendo saber o que tem de novidade em relação ao tema que tu trabalha. Então eu acho que quando tu traz isso para os negócios, tu já vem com alguns pontos de vantagem, né? Então eu acho que trazendo conhecimento, trocando informações, eu acho que tu consegue aliar aí a academia ao empreendedorismo e, de certa forma, chegar ao sucesso, como eu considero que vocês já tenham chegado pelo prêmio que receberam, mas também pela força de vontade que vem mostrando ao longo desse tempo em querer fazer com que esse produto chegue ao mercado, com que esse produto realmente faça diferença na vida das pessoas e também traga benefícios, né, para a indústria farmacêutica, não só humana, mas também veterinária. Então eu considero que com tudo isso que vocês trazem, com força de vontade, conhecimento e com essas informações que vocês trouxeram aqui, um negócio já carimbado como um negócio de sucesso. Eu agradeço pela presença de vocês aqui. Nós é que agradecemos, né, Alex, a oportunidade de poder estar contando um pouquinho, né, do nosso projeto, da nossa história, que isso seja motivador, né, para outras pessoas que têm uma ideia e que a ideia ainda está guardadinha lá, né, para que estudem o mercado, entendam o mercado e coloquem a ideia em prática, né? Então a gente espera que isso seja uma forma de motivar outras pessoas também. Com certeza, é extremamente motivador esse projeto que vocês estão tocando e eu imagino que vá incentivar muitas pessoas que estão nos acompanhando. E que essas pessoas também procurem uma mentoria, né? Porque essa mentoria foi extremamente fundamental
para a gente conseguir entender todos os conceitos que envolve a parte de negócios, né? Sair do meio acadêmico é desafiador. Eu acredito que é mais desafiador para um pesquisador sair do meio acadêmico e ir para o meio empreendedor, porque são situações totalmente diferentes e requer desenvolvimento de habilidades totalmente diferentes do que a gente tem na academia, né? Então, eu vejo que é necessário que essa mentoria seja procurada, principalmente para conseguir entender esses conceitos e estruturar de uma forma melhor. Às vezes, se você inicia sozinho, você pode ficar um pouco perdido em relação para qual caminho seguir, o que faz primeiro, o que eu preciso focar. E a mentoria vai te trazer esses atalhos, né, que muitas vezes são essenciais, né, uma vez que tu vai ganhar muito tempo chegando aonde muitas pessoas já chegaram, né, em relação a que tu conseguiria se tu fosse caminhar sozinho, né? Focando nos processos, né? Eu acho que direcionou de forma muito melhor e conseguiu estruturar de forma melhor o que é a eCorpus hoje, né? Então a gente consegue ver com mais clareza o mercado, a prospecção de clientes, então eu julgo que foi extremamente fundamental para o nosso nascer, né? E para aqueles que quiserem entrar em contato com o eCorpus, um e-mail de contato para aqueles que têm alguma dúvida sobre o projeto, para aqueles que de repente quiserem aportar, participar, se de repente forem abrir para investidores, como é que eles fazem para entrar em contato? O e-mail da eCorpus, ele é ycorpus, corps, laboratório@gmail.com. Então, quem tiver interesse pode mandar um e-mail, professora Cláudia, que será atendido. Atendido. Sim, estamos prontos aí, né, para atender a todos, conversar, tirar as dúvidas, né? E aí, quem tiver interesse, por favor, né, entre em contato conosco. Então, quem tiver interesse, o e-mail vai ficar aqui no link, com um link na descrição dessa nossa entrevista. E com isso, professora, mais uma vez lhe agradeço pela sua presença aqui. Meus parabéns pelo prêmio Nascer. Desejo muito sucesso a eCorpus e que seja um negócio cada vez mais escalável e que seja cada vez mais gratificante para aqueles que estão na pesquisa e para aqueles que estão empreendendo junto com vocês. Leonardo, também, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado pelas tuas explicações técnicas. Eu acredito que para aqueles que nos acompanharam, deu uma imensa clareada, né, quando tu fala de produção de anticorpos, então te agradeço por trazer essa tua expertise técnica e científica aqui pra gente. Eu que te agradeço pela oportunidade, Alex, de estar aqui participando e compartilhando um pouco da nossa vivência. Muito bem, mais uma vez obrigado e sucesso. Obrigada. Tchau, tchau. Muito bem, para você que nos acompanhou neste episódio, eu peço mais uma vez que você continue com a gente, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder os próximos episódios. Foi mais uma vez uma satisfação poder trazer aqui um assunto de extrema relevância, de extremo interesse para aqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. Um abraço e até o próximo episódio.